Tá? Então, ó, resolver aqui separado, ó. Aqui, ó, tá filmando aqui, tá aparecendo aqui, tem que aparecer aqui. Ó, qual é o procedimento, ó? Me diga uma coisa, se eu pego a primeira equação, o que é que eu vou fazer com a primeira e com a terceira? Eu pego a primeira menos a terceira. Quando eu subtraio, eu fico com o quê? Hã? Não, eu pego a primeira menos a terceira. 2C menos 2D igual a 0. Agora eu pego a segunda menos a quarta. Segunda menos a quarta. 2C menos 2D. Fica 2C mais 2D igual a quanto? Menos 2. Ou seja, C menos D é 0. Estão entendendo? Ó? Primeira menos a terceira dá essa. Segunda menos a quarta dá essa. Então eu fico com C, tá? C mais D igual a menos 1. Daqui o que é que eu tenho? Soma as duas, necessariamente 2C igual a menos 1. Ou seja, C é menos 1 meio. C é igual a D. Então D é menos 1 meio. Então eu tenho isso aqui. Se e somente se e somente se. A eu ainda não sei. B eu ainda não sei. C eu sei. C tem que ser menos 1 meio. E o D tem que ser quanto? Menos 1 meio. Concordam? Agora vamos encontrar. Quanto é o A mais B? Igual fazer vermelho aqui. Quanto é A mais B? A mais B é quanto? É menos C. Então A mais B é 1 meio. Tá? A mais B é 1 meio. Ótimo. E vamos usar essa daqui, ó. Essa daqui, porque essa aqui não adianta, tá? A segunda. A vezes 1 mais raiz de 2. A vezes 1 mais raiz de 2. Mais o quê? Mais B vezes quanto? 1 menos raiz de 2. Tá certo? Mais B vezes 1 menos raiz de 2 é igual a quê? Essa daqui, ó. É igual a... Quanto é que dá isso? Dá menos 1, menos 2C, menos 2C. Quanto é menos 2C? 2C. Mais 1. Menos D. Quanto é menos D? Mais 1 meio. Então quanto é que dá isso? 1 meio. Você entendeu aqui, ó? Ó, é o menos 1, menos 2C, que passa para o outro lado, no momento que eu estou pegando essa equação. Menos 2C. Então menos 2C dá mais 1. Menos D. Menos D, está aqui o D, mais 1 meio, então dá 1 meio. Aí o que é que eu faço agora? Multiplico essa daqui, não, eu pego essa e multiplico por 1 menos raiz de 2. Tudo bem, você pode fazer isso, mas você pode multiplicar também, ó, tá certo?
Cancela, mas você vai continuar com B. Não. A vezes raiz de 2. Tudo bem. A mais B. Quanto é A mais B? O meio. Certo? Então, ótimo também. Então, pega aqui, multiplica por... Desenvolve. Então, fica A mais B, que é o meio. Aí fica mais A raiz de 2. Menos B raiz de 2 também. Isso é igual a quanto? 1 meio. Então eu tiro que A raiz de 2 menos o que? B raiz de 2 é 0. Então eu fico com a equação A mais B igual a 1 meio. A menos B igual a 0. Aí daqui é fácil, né? A é quanto? A é igual a 1/4 e B é igual a 1/4. Então, aqui você tem A igual a 1/4 e B é quanto? 1/4. Ótimo. Então, daí sai a sua igualdade. Todos entenderam? Todos entenderam? Quer dizer, você tem aí o A é 1/4, B é 1/4, C é menos 1 meio, D é igual a menos 1 meio. Então daí você tem, as contas faz em separado, esse lixo faz separado, né? Então você tem 1 menos Z2, 1 menos Z2 sobre quem? Sobre o quê? Deixa eu botar o vermelho aqui, separado. 1 menos Z2 sobre quem, hein? Sobre Z2 mais 2Z menos 1 vezes quem, hein? Vezes 1 mais Z2. Isso é igual a quem? Vamos lá. Cadê? É A sobre isso aqui, então fica 1/4 de quem? De 1 sobre Z mais 1 menos raiz de 2, tá certo? Mais B, que dá o quê? Mais 1/4 de quem? De 1 sobre Z mais 1 mais raiz de 2, tá? É CZ mais D. Então fica o quê? Fica menos 1 meio menos 1 meio de quem, hein? De Z sobre quem? Sobre 1 mais Z2, tá? E continuando aqui, fica menos 1 meio de quem? De 1 sobre 1 mais Z2. Entenderam? É o AZ tá bom? Entendido? Logo, a sua integral, quer dizer, a integral é isso aqui, ó. 2 vezes
duas vezes que integral? A integral de 1 menos Z2. Sobre quem? Sobre Z2. Você esqueceu mais um na outra operação. A operação de 1 nem é. Só desculpa. Tá? Eu vi lá em cima. Tá aqui, ó. Eu não tinha visto. Quem? DZ. Tem um 2 multiplicando, não tem, pessoal? Tá? Sobre quem é o que? 1 menos Z2. É igual a 2 vezes isso aqui, né? Duas vezes a integral disso aqui. Dá o quê? Dá 1 meio. Dá a integral de quem? De 1 sobre Z mais 1 menos raiz de 2. Essa integral é fácil, tá? Essa integral é fácil. Mais duas vezes a integral disso aqui. Então fica mais 1 meio. Dá a integral de quê? De 1 sobre Z mais 1 mais raiz de 2, dz. Essa integral é fácil, tá certo? Menos duas vezes essa integral aqui, tá certo? Ou seja, menos a integral de z sobre 1 mais z2, que eu vou escrever isso aqui como sendo menos o quê? 1 meio da integral de 1, dizer, porque isso aqui tem que ser U, para ser o DU, era menos, mas eu vou logo botar aqui, tá certo? Entendido? E essa daqui sim, essa daqui é menos a integral de 1 sobre 1 mais C2 dz. Tá? Dá isso aí. E assim, agora vamos à integral que eu quero, que é a integral de 1 sobre quem? Sobre a tangente de x menos 1 em x. Tá certo? Que é igual, ó, já vou fazer logo direto, ó, porque eu quero essa integral aqui, ó. Essa integral aqui é duas vezes essa integral. Essa integral em x é o dobro dessa integral em z. Então tá aqui, ó. Então isso aqui vai ser essa integral aqui. Então fica metade de quem? Do logaritmo natural de quem? Do módulo disso. Só que quem é o z? Tangente de x sobre 2 mais 1 menos raiz de 2. Módulo. Estou entendendo o que eu estou fazendo? Aí aqui, mais o que? 1 meio, tá? 1 meio. Talvez seja melhor. Talvez seja melhor. Não, tudo bem. Talvez seja melhor eu desenvolver aqui e substituir depois, que vocês vão entender. Então deixa eu fazer desse jeito. Então fica o quê? Metade do logaritmo natural de quem? Do módulo de z mais 1 menos raiz de 2. Você vai entender por quê. Mais metade do logaritmo natural do módulo de z mais 1 mais raiz de 2, tá? Mais raiz de 2, tá bom?
menos metade do logaritmo natural do módulo de 1 mais Z2, que dá 1 mais Z2, tá certo? Menos o que, hein? O arco tangente de Z, mais uma constante. Então essa integral dá isso aí. Hã? O que foi? Que 2E? 2E ficou D1. É 1 sobre U em U. Ah, já foi a composta. U deu. É 2E. Então fica menos 1 meio logaritmo natural de módulo de 1 mais Z2, que é 1 mais Z2. Então, assim, ponto. Assim, a sua integral. Quem é a integral? Quem é? Ó, pode ver. Isso aqui ainda dá para ajeitar, não dá? Dá metade. Logaritmo natural disso mais logaritmo natural disso é o logaritmo natural de quem? Do módulo do produto. Quanto é o produto disso por isso? Z2 mais 2Z menos 1. Para ficar mais econômico. Z2 mais 2Z menos 1. Tá certo? Menos, aí está dividido. Então isso aqui dividido por quê? Por 1 mais Z2. Então isso aqui fica o módulo de quem? De Z2 mais 2Z menos 1 dividido por 1 mais Z2. Menos o arco tangente de Z mais uma constante. Tá? Isso aqui é igual. Aqui é igual. Tá? Ficou mais simples aí. Então, assim, vou botar de azul a minha integral aqui. Como é que fica a minha integral? Porque a minha integral é partido de quem? Ó. Então isso aqui fica o quê, ó? Fica assim. Qual é a integral, hein? Qual é a integral que eu estou calculando? Qual é a integral? 1 sobre a tangente de x menos 1. Integral em x. Então quem é isso? É metade do logaritmo natural de quem? Do módulo da tangente ao quadrado de x sobre 2, duas vezes a tangente de quem? X sobre 2, menos 1, módulo, sobre o quê? Sobre 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2, deixa isso, menos o arco tangente da tangente de... Agora, cuidado. O arco tangente da tangente de x sobre 2. Quem é o arco tangente da tangente de x sobre 2? Aí depende onde o x está. Tá certo? Hã? Arco tangente. Arco tangente de quem? Da tangente de x sobre 2. Acontece que, olha aqui, você pode botar, por que você pode botar x aqui? Cada constante. O arco tangente da tangente de x sobre 2
existe um múltiplo. Qual é o período da tangente? Qual é? Hã? O período da tangente é π. Então, se você pega x sobre 2, qualquer que seja o x real, existe um múltiplo de π, tal que x sobre 2 mais esse múltiplo de π está no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. E a tangente de x sobre 2 é a tangente de x sobre 2 mais esse múltiplo de π. Então, quando eu jogo aqui, isso aqui fica o arco tangente da tangente de x sobre 2 mais esse múltiplo de π. Quem é isso? Se esse x sobre 2 mais esse múltiplo de π está no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, isso dá x sobre 2 mais esse múltiplo de π, somado com a constante. Então, meu amigo, vamos botar x aqui, x sobre 2 e vamos ser felizes, meu amigo. Mais uma coisa. Você entendeu? Você entendeu isso? Entendeu? 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 Ó, porque dá menos x sobre 2. Porque, ó, a fórmula, que eu estou de quanto tempo aí? Deixa eu só concluir que você encerra isso aí, ó. Não para ficar só isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Essa fórmula, ó, vou colocar aqui que eu não quero apagar. Essa fórmula. O arco tangente. O arco tangente da tangente de x, isso é x se o x está no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, tá certo? Mas se o x não está no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, existe um múltiplo de π tal que x mais esse múltiplo de π vai cair lá no intervalo menos π sobre 2 mais π sobre 2. Só que nos múltiplos de π, de π em π, a tangente se repete. Então isso aqui é o arco tangente da tangente de quem? De x mais esse múltiplo de π. Tá certo? Eu falo com ele. Entendeu? Mas esse múltiplo de π. Tal que isso aqui só que isso aqui cai dentro do intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Então isso aqui vai dar x mais kπ. Isso equivale, inclusive, quando for todo x, em particular quando for x sobre 2. Por isso é que quando chega aqui, fica menos x sobre 2, mais um múltiplo de π somado com a constante da constante. Então, está aqui, morreu. Encerra. Pode encerrar.